gravando, tá? E aí, que diabo, que danado, que bexiga, né? Como o nordestino gosta de falar. Que, não sei como é que vocês falam aí, quando estão aperreados. Que bexiga, que diabo, que danado é função afim. Uma função afim é uma função, como eu já tinha falado ontem, que a gente vai trabalhar sempre funções dos reais nos reais. Tá? É uma função que transforma números de reais em outros números reais. Tá? Não tem nenhum mistério nisso aí. Porém, a lei que rege uma função afim, ela tem uma regrinha específica. É uma função que é do tipo assim, f de x é igual a vezes x mais b, ou ax mais b. Esse vezes aqui, às vezes a gente não coloca, mas vocês automaticamente sabem que é vezes. Aí, o que é que significa isso aqui? Isso aqui é a lei de formação da função, tá? Lei de formação da função. O que significa, por exemplo, f de x? Esse f de x aqui, que a gente chama de f de x, são os valores do contradomínio, tá? O f de x. E o x são os valores do domínio. O x são os valores do domínio. O domínio, como eu expliquei a vocês, domínio e contradomínio, ontem, domínio, como é que se diz? É um conjunto das mulheres, né? E o contradomínio, um conjunto dos homens. E aí toda mulher tem que estar conectada a um homem, tá? E assim vai, né? Lembra da comparação que eu fiz lá. Aí é o seguinte, essa função, ela pega o valor de x, tá? O x aqui é a variável, certo? Então, para cada valor de x que você colocar nessa função, ela vai pegar o x, multiplicar pelo a, e depois somar com o b. Ela vai fazer a vezes x, e depois somar com b. Aí, isso tudo vai dar o f de x, que está aqui do lado, certo? O f de x nada mais é do que o cálculo do valor da função para aquele x específico que você está querendo, tá certo? Beleza? No caso aqui, esse a e esse b, eles são números conhecidos, tá? Eu coloquei letras aí porque eu estou representando todas as possíveis funções afins. Mas, no caso prático, a gente vai conhecer esse A e esse B, saber que ele pode ser o AC2, o BC5, pode o AC3, o BC10, tá certo? Dependendo do A e do B, a gente vai ter funções afins diferentes, tá certo? Dependendo do A e do B. O X é a variável, ele vai sempre ser X, a não ser em alguns casos a gente troca, bota um T, só para ficar mais bonitinho, às vezes a variável representa a temperatura, por exemplo, ou o tempo. A gente bota um T no lugar do X para remeter ao que ela está representando, né? Está representando o tempo, então vamos botar um Tzinho ali, que fica mais bonitinho. Às vezes é sei lá, imagina outra coisa aí, distância, você bota um Dzinho, não sei, tá certo? Dependendo aí, a gente pode mudar essa variável, mas a gente é acostumado a trabalhar sempre com o X, né? Então, por enquanto, a gente não vai mudar, não, tá? Esse f de x, a gente costuma, às vezes, chamar ele também de y, tá? Principalmente quando a gente vai construir o gráfico. Porque o gráfico, no plano cartesiano, se vocês lembram, os valores é x e y. As coordenadas são x e y. Então, o x é o próprio x, e o y é o f de x, tá? Que a gente chama aqui de f de x. Aí ele vai ser trocado, a gente vai chamar de y para fazer a conexão lá, né, com o plano cartesiano, tá certo? Beleza, vamos ver alguns exemplos aqui. Alguns exemplos. Por exemplo, eu posso ter a função f de x igual a 2x mais 10. Nesse caso aqui, mais 10. Nesse caso aqui, quem é o valor de A? É justamente esse 2 aqui.
que está multiplicando o x. E o valor de b é esse 10 aqui, tá? Então, só para ficar registrado, o A é 2 e o B é 10. Tá? Beleza. Então, dito isso, por exemplo, eu vou perguntar a vocês quanto é o f de... Se eu quiser colocar no lugar do x, eu quiser colocar 3. Quanto é o f de 3? F de 3. A gente chama sempre f de x, f de 3, f de 4, f de 5, f de menos 1, f de 0. Tá? F de 3 é só eu colocar 3 no lugar do x aqui. Então, faz 2 vezes 3 mais 10. Que dá 2 vezes 3, dá 6. 6 mais 10 dá 16. Tá? F de 0. Põe o 0 lá no lugar do x. 2 vezes 0 mais 10. Que é igual a 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 10 dá o próprio 10, tá? Quem é f de menos 2? Você vai multiplicar o 2, que é da fórmula, vezes menos 2. Para ficar organizadinho, como está negativo, eu vou botar entre parênteses. Tá? Eu estou multiplicando por um número negativo. Então, põe entre parênteses. Mais 10, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4, né? 4 negativo, porque faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Menos 4 mais 10. Menos 4 mais 10 dá 6 positivo, tá? Aqui, ó, menos 4 mais 10, se a gente tem dúvida, aqui é só você pensar que você está devendo R$4 na barraquinha da cantina do IFAL e você pagou R$10. Se você pagou R$10, vai abater a sua dívida de R$4 e você vai ficar com R$6 de troco, né? R$6 na carteira, tá? Beleza? Então, 6, aqui dá 10, aqui dá 16, beleza? E assim vai, tá? Você pode escrever aí vários valores para essa função. Deixa eu mudar a função aqui para a gente... Então, f de x é igual a menos 2x mais 8. Pronto, essa é outra função. O valor de A, ele é menos 2, dado que o sinal vai junto, tá? O sinal faz parte do número. E o B é 8. Beleza? O B é 8. Então, a gente pode calcular aqui f de... deixa eu ver... f de 10 é menos 2 vezes 10 mais 8. 2 vezes 10 dá 20. Como o 2 está negativo, então se dá menos 20. Tá? Menos 20 somado com 8. Imagina que você tem uma dívida de R$20 e você paga R$8. Você vai continuar devendo. Só vai abater lá R$8, você vai continuar devendo quanto? Devendo 12. Menos 12, tá? Então, quem é f de menos 7? Pega o menos 2 da função, vezes x, x é menos 7, mais 8. 2 vezes 7 dá 14, menos com menos dá mais, então isso dá 14 positivo, mais 8. 14 mais 8 dá 22, tá? Sem mistérios, sem burocracias, né? Sem bicho de sete cabeças, calcular. Isso que a gente está fazendo se chama calcular valor numérico. Então, se eu peço a você, calcule o valor numérico da função. Quando x é igual a
3, 4, 5, 10, 1000, 1 milhão. Você é só colocar aquele valor específico no lugar do X e fazer as contas, tá? Tassiano chegou agora, atrasada. Muito bem. Tem quanto? Tem 4, né? Eu disse que eu estava esperando 5 pessoas, né, participando. Tem 5 comigo. Vou botar comigo agora. Vou dar um desconto. Bom. Então, não tem bicho de sete cabeças, tá? Toda função que for desse tipo aqui, tá? Ela é uma função afim. Beleza? Não importa. Tem um AX mais B, caso desse tipo aqui, né? Que está aí em cima. AX mais B. Esse A e esse B são números reais, tá? Números reais. Esse aqui e esse aqui. Números reais. E, então, pode ser qualquer número aí, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma função bem escandalosa aqui, que é uma função afim. Não deixa de ser uma função afim. Então, essa aqui é f de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 4 vezes x, mais 8π ao quadrado dividido pelo quê? Pela raiz quadrada de 13. Pronto. Isso é uma função afim? Lógico que é. Lógico que é. Quem é o valor de A? A é raiz de 3 sobre 4. E o B é 8π ao quadrado dividido por raiz de 13. Um mistério nisso? Não, tá? Nenhum mistério nisso aqui, tá? Tranquilo, tranquilo, né? Então, eu não vou fazer conta com isso aqui, tá? Porque esses números miseráveis, né? Grandes, a gente não precisa fazer lá, não vou fazer lá tanta conta, né? Então, tem uma coisa muito importante em função afim, não só em função afim, mas qualquer tipo de função, né? São os zeros ou o... Esqueci outro nome. Esse dado. Caramba. Os zeros ou as raízes. Esqueci, não. Raízes ou zeros de f, né? Chamar de f, porque em geral a gente vai chamar a função de f. Mas pode ser que a gente chame de g, de h. Quando tiver mais de uma função, você normalmente vai ver uma função sendo chamada de g, outra de f, outra de h, outra de s, enfim. Sempre alguma coisa de x. F de x, g de x, h de x, certo? A gente abrevia chamando só de f, mas é um f de x, né? O que é o zero ou raízes de f? As raízes, ela não tem a ver. Primeiro, a gente prefere chamar de zero, porque raiz é um nome que até confunde, né? Você pensa em raiz quadrada, né? Pensa em raiz de árvore, né? Mas você não imagina o que seja a raiz de uma função, tá? Que a função está plantada, tem uma raiz lá, impregnando, né? Que está segurando ela, não sei. Não faço ideia da motivação para chamar isso de raiz, mas essas raízes são chamadas também de zeros da função. Os zeros da função são os valores de x para os quais a função dá zero, certo? Qual é o valor que você vai escolher de x
que vai fazer aquela função dar zero. Por exemplo, f de x igual a 2x menos 4. Qual é o valor de x que, se eu colocar nessa função, ela vai dar zero? É óbvio, essa daí, que se eu escolher x igual a 2, aqui 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 4 dá zero, né? Então, é lógico aí que o x é 2, tá certo? Então, não tem como errar essa daí, né? Mas tem umas que é um pouquinho, às vezes, mais complicado de você fazer mentalmente. Aí, é só você fazer 2x menos 4, que é a função, né? Igual a zero. Tá? E resolve a equação. Como é que resolve? Passa o 4 para o outro lado, 2x igual a... O 4 está negativo, fica positivo. 4 e o x é igual a 4 dividido... Ixi, igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Tá? Esse é o zero da função, dessa função aí. As funções afins, elas só têm um único zero. Ela não tem mais de um. As funções quadráticas, que a gente vai estudar no futuro, elas têm mais de um zero. Certo? Então, imagine, agora, deixa eu calcular uma formulazinha aqui. Ixi, eu vou dar de cara com os outros escritos que tem ali. Deixa eu colocar mais para cá. Assim. Imagine que você tem uma função qualquer, tá? F de x igual a ax mais b. E você quer calcular o zero dessa função. O zero dessa função. Como é que eu calculo o zero de f? Botei zeros, porque a gente, em geral, não sabe se tem um só ou mais de um. No caso da função afim, tem um só. Então, estava do zero aqui. Então, para calcular o zero, é só eu fazer a função mais b, ax mais b igual a zero. Passa o b para o outro lado, ax igual a menos b. Tá? O b fica negativo. E aí você passa o a dividindo. Menos b sobre a. Como alguns preferem, nós temos aqui uma fórmula, certo? Que dá sempre o zero da função. Tem uns que chamam até x bolinha, né? X bolinha. É o x0, né? É o zero da função, tá? Vou chamar x bolinha, porque é ruim de desenhar uma bolinha aqui. Beleza? Então, se quiser usar a formulazinha, menos b sobre a. Você pega menos o valor de b e divide por a, e já acha o zero de cara, tá certo? Aqui. Não precisa ficar fazendo a equação. Você, sabendo o que é o zero da função, se você esquecer dessa formazinha, menos b sobre a, você faz a equaçãozinha lá, não dá trabalho, né, pessoal? Isso aí é show de bola, né? Show de bola. Vou mais para cá. Quando do espaço, deixa eu só a Ana chegou, completou 5 pessoas, mas aí, quer dizer, chegou mais uma aí, né? E quantos? Tem 5. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, tá? Só para eu abrir um arquivo aqui. Eu vou pegar uma questão aqui para vocês.
Cadê ela? Tá aqui. Lista de exercícios. Isso. Bom, vamos fazer isso aqui. Tá, essa questão está numa lista que eu vou dar para vocês. Eu só vou consertar um negócio melhor ainda. Porque ela está com uma questão repetida. Está com uma questão que está faltando as alternativas. Aí eu vou procurar a questão original para pegar as alternativas. Para poder colocar para vocês. Porque não é a alternativa, é subjetiva, assim, é texto. É questão do Enem, né? Aí eu tenho que pegar a questão original mesmo. Bom, aí está aí. É a 8ª questão, inclusive. Já estou respondendo a questão da lista que vocês nem viram ainda. E eu vou deixar essa lista para vocês, tá? Acho que hoje eu deixo, não sei se eu consertar. Mas aí vocês vão entrar de férias, né? Não vou obrigar vocês a estudarem nas férias, mas se puderem dar uma olhada, quem estiver interessado, certo? Na lista, até para não ficar desatualizado, né, nas férias, você não esquecer de tudo. Então, dá uma olhadinha assim, levemente, né? Uma hora, um tempinho livre, você dá uma olhadinha e tenta resolver algumas. Ou pelo menos ficar por dentro. Ó, dada a função f de x igual a 3x menos 5, eu quero saber isso aí. Letra A, f de 3, b, f de menos 1, c, f de 1 meio e blá, 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 blá. Bom, primeiro, letra A, f de 3. F de 3 é só colocar 3 no lugar de x. 3 vezes x, que é 3, menos 5, né? Usando a função original. No lugar do x, você põe o 3, que é f de 3. Tá? Então, faz a continha, f de 3. Isso aqui não se resolve não, tá, pessoal? Isso aí é só uma nomenclatura, né? F de 3, se escreve assim mesmo. Não se, como é que se diz? Não se desmancha isso, não se multiplica, não se resolve isso aí não. Isso fica assim, tá? Isso é só uma notação que significa que eu estou calculando o valor da função f quando x é igual a 3, tá certo? Quando x é 3, eu coloquei o 3 aqui, no lugar do x. 3 vezes 3 dá 9, 9 menos 5 dá 4. Então, está aqui, o f de 3 é 4. Vamos para a letra B. F de menos 1. Pega a função original, 3x menos 5. No lugar do x, põe menos 1. F de menos 1 é igual a 3 vezes x, que é menos 1. Sempre entre parênteses, quando está negativo, porque você está com dois sinais. Você está multiplicando e, em seguida, você tem um sinal negativo. Então, para não ficar os dois sinais juntos, porque se você escreve assim, 3 vezes menos 1. Às vezes, você não percebe esse vezes aqui, e aí faz 3 menos 1, né? Aí está errado, né? E, em geral, às vezes, a gente nem coloca o vezes. A gente coloca assim, 3, entre parênteses, menos 1. E a gente sabe que é vezes. Só que se você colocar sem um parênteses, isso aí é 3 menos 1, que dá 2, né? Está errado. Certo? Bom, voltando aqui. 3 vezes menos 1, menos 5. 3 vezes menos 1, 3 vezes 1 dá 3, e com 1 dá negativo, isso vai dar 3 negativo, né? E menos o 5, que já estava lá esperando para ser subtraído. Menos 3, menos 5, aí você volta para a barraquinha lá, para a cantina do Campus Piranha. Você está devendo R$3 e faz mais uma dívida de R$5. Você fica com uma dívida maior ainda, né? Você fica devendo
R$8. Menos 8, né? A resposta. Aqui. Menos 8. A resposta. Vou colocar as respostas assim. Vamos para a letra C. Aí tem uma fração. Beleza, não tem problema. Quer dizer, né, para vocês, pode ser que tenha, porque vocês vão ter que saber se é uma fração. F de 1/2. A função, lembra, é 3x menos 5, né? Eu vou subir aqui, não está vendo ela a função, mas é 3x menos 5. Eu quero F de 1/2. Então, letra C, F de 1/2. Então, F de 1/2 é 3 vezes x, que é 1/2, menos 5. Só se alguém não entendeu ainda, isso aqui é o x que está lá em cima. Cadê? Aqui. Esse x aqui. Tá? No lugar do x, eu coloquei 1/2. 3 vezes 1/2 menos 5. Então, vamos lá para trás. Para baixo, né? 3 vezes 1/2 dá quanto? Bom, na multiplicação de duas frações, você multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Quando eu quero multiplicar um número por uma fração, tá? Eu simplesmente multiplico esse número pelo numerador, certo? Somente. Você pode também imaginar que todo número, ele é uma fração com o denominador 1. E aí você multiplica o 3 pelo o numerador, né? Que é 3 pelo 1, 3 vezes 1 e 1 vezes 2, tá? Assim. 3 vezes 1 e 1 vezes 2. Então, não tem mistério em multiplicação de frações, nem em multiplicação de um número por uma fração. Tá? Se for um número, você imagina que é uma fração, só que com o denominador 1 embaixo. E aí multiplica normal e tá certo, tá? Não tem nada errado. Então, aqui, o F de 1/2, ele é 3 vezes 1 dá 3, repete aqui embaixo, né? 3 meios, menos 5. Na soma ou subtração de fração, aí é que já é um pouquinho diferente, né? Você tem aquele negócio do MMC e tal, blá, blá, blá. Do jeito que você aprendeu, tá? Você faz. Mas, em geral, você faz assim. Você tira o MMC, como aqui é 2, o denominador, né? E aqui no 5 é 1, tá? Entre 2 e 1, você escolhe o 2, certo? O MMC é o mínimo múltiplo comum. É um número que dá para dividir pelos dois, por esse e por esse. Mas como aqui é 1, aí você descarta ele, né? Você não precisa usar ele para se preocupar com o MMC. Então, você apenas coloca o 2, que já estava lá. Se tivesse um 2 e um 3, aí você ia pegar o MMC do 2 e do 3, tá? Se tiver o 2, o 3 e o 1, você pega o MMC do 2 e do 3 e deixa um quieto lá, que ele não vai fazer diferença nenhuma, beleza? Aí, o que você faz? Você divide esse cara por esse e multiplica pelo de cima. E depois você faz a mesma coisa com o 5 aqui. Você divide por esse, que está invisível, que é o 1 aqui embaixo, tá? Assim. E multiplica pelo de cima, tá? E aí, bom, vou tirar essa gambiarra daqui. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes o 3 dá 3. Aí você põe aqui em cima. Menos, repete o menos, 2 dividido para 5, ou melhor, 2 dividido para 1, aqui embaixo tem 1, dá 2. 2 vezes 5 dá 10.
Então, no final das contas, quanto é que dá essa soma aqui em cima? 3 menos 10. Você tem R$3 e vai na cantina do IFAL e gasta 10. Se você tinha 3, somente 3, e gastou 10, você vai ficar com o saldo devedor da cantina devendo R$7. Lembrando que embaixo ainda tinha o 2, né? Menos 7 sobre 2. Tá? Aí a resposta da letra C. Pronto. Deixa eu ver só a letra D. Como é? D. A letra D. F de menos 4/3. Não faz muita diferença, tá certo? Você consegue fazer da mesma forma que você fez 1/2. A diferença é que vai ficar negativo, né? Tem um número negativo ali e você tem que lidar com isso. Vamos para a letra E. Qual o valor de x para que f de x seja menos 5? O valor de x, letra E. Eu quero x, tá ok, f de x seja igual a menos 5. Então, para o f de x ser igual a menos 5, eu tenho que olhar qual é a expressão do f de x. O f de x, lá em cima, é 3x, né, menos 5. Aí, 3x menos 5, tá aqui, tá? Vou fazer outra setinha, né? Apagar. Então, eu pego 3x, eu quero que o f de x seja menos 5, então, no lugar do f de x, eu vou colocar 3x menos 5 igual, e fazer igual, né, a menos 5, né, que já estava lá. Esse é o f de x, que é igual a menos 5, certo? Que é o que eu quero. Agora eu faço a continha, passo esse 5 para lá, tá? Fica 3x igual a menos 5, que já estava lá, e o menos que vai passar para o outro lado vai ficar positivo. Então, se você estava devendo R$5 e pagou os 5, você não fica devendo nada. Vai ficar livre da dívida. Então, o x vai ser 0 dividido por 3, que é igual a 0. Sem nenhum problema. E, por último, qual o f de x para que, qual o valor de x para que f de x seja menos 1/2? Por último, eu quero x, tá ok, letra F. Tá ok, f de x seja menos 1/2. Então, é só pegar de novo o f de x e substituir lá a expressão do f de x. O f de x é 3x menos 5. E eu quero que isso seja menos 1/2. Tá? Tem que ter muito cuidado, porque nessas duas últimas perguntinhas, eu não estou pedindo o valor de f de x, né? Eu não estou dando o x e pedindo o f de x. Eu estou dando o f de x e estou pedindo o x, tá? Estou fazendo o contrário. Então, você tem que fazer o processo inverso. Eu quero encontrar o x. Resolve essa equação aí. 3x. Tem alguém entrando agora. Tati Anjos. Cadê ela? Entrou? Entrou. Que bem. Chegando atrasada, né, moça? 2h47. Vou tirar 2 pontos por conta disso. Vamos terminar aqui, tá? Cadê? Bom, então 3x é igual
Tá? Menos 1/2. Tá lá. E o menos 5, ele vai passar lá para o outro lado, tá? Lá para o outro lado. Deixa aqui assim. Será? Pra cá. E aí vai ficar, tá negativo, ele vai ficar positivo, mais 5. E aí agora, 3x igual a... Como é que eu somo essas duas frações? Duas frações não, a fração e o número, né? Do mesmo jeito que eu tinha feito agorinha. Eita, lá, ué. Lascou. Deixa eu dar um Ctrl C para ver se volta. Merda, não deu não. Eu acho que agora eu tenho que achar aqui onde é que eu estava, né? Ele deu um zoom aqui, bem grande. Esse programa está dando umas travadinhas, não sei porquê. 3x é igual. Aí aqui você, de novo, bota o 2 embaixo, porque só tem o 2 mesmo. Faz 2 dividido para 2, 2 dividido para 2 e vezes 1, tá? Lembrando que tem um sinal negativo aí. 2 dividido para 2. Isso aqui está um pouquinho embaixo. Pronto, 2 dividido para 2 dá 1, e 1 vezes 1 dá o próprio 1, que é negativo. E 2 dividido para 1, aqui você faz de conta que tem 1 embaixo. Dá 2, e 2 vezes 5 dá 10, né? Então aqui eu vou ter 10, mais 10. Prosseguindo. Estou com a impressão que eu fiz errado, a outra não está certo. Em cima, deixa eu ver aqui. Não está certo. Então, prosseguindo. Quanto é que dá menos 1? Deixa eu repetir logo aqui. 3x igual a menos 1 mais 10. Você está devendo R$1 na cantina e paga R$10. Então, a tia vai dar a você R$9 de troco, né? Você fica com R$9 na carteira. Dividido por 2. E agora? Aqui você escolhe se quer fazer a divisão de fração ou faz meio pelos extremos, né? Que você considera que tem 1 aqui embaixo. E multiplica meio pelos extremos. Assim. 3x vezes 2 dá 6x. E 1 vezes 9 dá 9. E agora você passa o 6 dividindo. 9 sextos. 9. Ixi, Maria, 9 tá feio. Sextos. Para quem gosta de fração simplificada, você divide o numerador e o denominador por 3. 9 dividido por 3 dá 3, e 6 dividido por 3 dá 2. Então, a resposta é 3,5. Tá? E você sempre pode, numa fração que dá, tá? Você pega o numerador e o denominador e divide pelo mesmo número. No caso aqui, por 3, né? Tem que ser pelo mesmo número, tá? Então, o valor de x, a pergunta lá era qual o valor de x para o qual f de x é menos 1/2. O valor de x, que vai fazer a função dar 1/2 negativo, vai ser 3,5, esse daqui. Ó. Certo? Se você colocar 3 sobre 2 no lugar do x e fizer a conta, o resultado, o valor da função vai dar menos 1/2, né? Que é o que está pedindo. Eita, que eu acho que eu não dormi direito, não. Estou sono. Bem, pessoal, por hoje é isso, tá? A Tati só pegou um pedacinho final, mas
Muito obrigado por participar, tá certo? E tiveram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que eu vou começar a botar uma frequência, porque assim, eu não vou punir ninguém por não participar das aulas, porque as aulas são remotas, elas estão sendo gravadas, e tem um probleminha que, assim, muita gente às vezes fica sem internet, tem problemas para assistir, o celular está ruim, não sei e tal. Mas eu acho que tem muita gente que está deixando de participar por nada, né? Está menosprezando, digamos assim. Está deixando de participar para ir jogar bola ou fazer outra coisa. É importante que vocês participem das aulas síncronas, mesmo sendo chato, assim, assistir a aula e tal. Mas é legal, sabe por quê? Para vocês terem uma organização. Se vocês deixam para assistir a aula depois, vocês não assistem mesmo, tá? Alguns assistem, outros não. Aí, quando chega perto da prova, aí vai procurar as aulas para ver como é e tal. Então, é melhor assistir o máximo de aula que puder, assim, síncrono, tá certo? Para não se perder nos assuntos, beleza? E se perder uma aula, você vai no YouTube e assiste as outras. Eu vou colocar as aulas lá, tá? A de ontem e a de hoje. Perdão, porque foi correria ontem aí, não deu para eu colocar a tempo não, tá certo? Olá, tchau para vocês. Vou encerrar a gravação aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta,